Você recebeu uma intimação, abriu o documento, leu as primeiras linhas e viu que está escrito execução fiscal. E agora você está aqui querendo entender o que isso significa, o que vai acontecer, o que você pode fazer. Então é exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Meu nome é Maurício, sou advogado e hoje vamos falar sobre execução fiscal. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal para você ficar a par de todos os nossos vídeos. Vamos lá. Preciso te dizer uma coisa importante. Receber essa intimação não significa que você vai perder tudo imediatamente. Significa que o processo começou e que você tem direito de se defender. Então vamos entender o que está acontecendo. Execução fiscal é um processo judicial pelo qual o governo cobra uma dívida tributária, aquela dívida inscrita em dívida ativa. Quando chega nessa fase, é porque a cobrança administrativa não resolveu e o governo decidiu ir até a justiça. Agora, eu preciso te contar uma coisa que o governo não te conta quando manda essa intimação. A Fazenda Pública tem muitos processos. Ela não analisa caso a caso a dívida, se a dívida é justa, se o prazo ainda é válido, se o processo foi feito corretamente. Ela cobra em massa e conta que você não vai questionar. O resultado disso é que muita gente paga dívida que não devia, parcela valor errado ou perde o prazo de defesa, simplesmente por falta de informação. Então deixa eu te dar essa informação agora. O que você pode fazer na prática, eu vou te mostrar o caminho. Primeiro, não ignore a intimação. Guardar na gaveta e esperar ver o que acontece é o pior caminho. A execução fiscal tem prazos rígidos. Quando você é intimado, você tem que apresentar uma defesa formal. Depois desse prazo, essa porta se fecha. Então guarda o documento, anota a data que você recebeu, isso é o ponto de partida de tudo. Segundo, saiba que a dívida pode ter vícios que anulam. A execução ela é baseada num documento chamado certidão de dívida ativa. Esse documento precisa seguir requisitos legais específicos. Quando esses requisitos não são cumpridos, a certidão de dívida ativa tem vícios, e vícios podem anular o processo inteiro. Nós sabemos exatamente o que analisar nesse documento. É muitas vezes ali que a defesa começa. Terceiro, a dívida pode estar prescrita. A lei dá ao governo um prazo para cobrar essas dívidas. Quando ela não cumpre esses prazos, quando os prazos já foram ultrapassados, a dívida está prescrita e não pode mais ser cobrada. O processo precisa ser extinto. Isso acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam. E quem não questiona acaba pagando uma dívida que juridicamente já não existia. Quarto, você tem duas formas principais de se defender com a ajuda de um advogado dentro do processo. A primeira são os embargos à execução, a defesa mais completa, onde você pode questionar tudo: a existência da dívida, o valor, os vícios, a prescrição. E a segunda é a exceção de pré-executividade, que é uma ferramenta especial. Ela permite questionar vícios graves do processo sem precisar depositar o valor da dívida antes. Nada de garantia, nada de pagamento antecipado. Em muitos casos, ela resolve o problema antes de qualquer penhora acontecer. Quinto, antes de parcelar qualquer coisa, entenda se a dívida é válida. Parcelar parece o caminho mais fácil, mas parcelar uma dívida prescrita é reconhecer legalmente uma obrigação que já não existia. Muitos valores chegam inflados com muitos juros, calculado de forma questionável. Entender o que você deve de fato antes de qualquer acordo pode economizar muito dinheiro. Agora você já sabe mais do que a maioria das pessoas que recebe esse documento. Você sabe que existe defesa, que a dívida pode estar prescrita, que o processo pode ter vícios, que os prazos correm e precisam ser respeitados. Se você quer entender o que acontece no seu caso especificamente, manda uma mensagem pra gente pelo WhatsApp. O link está aqui na descrição. A gente olha o seu processo, analisa a dívida e te diz com clareza se existe uma defesa possível, qual é o melhor caminho. Não deixe o prazo decidir por você. Se esse vídeo foi útil, compartilha. Pode ser que chegue na hora certa para alguém que está passando pela mesma situação. Se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo sobre seus direitos de forma simples e direta. E até o próximo vídeo.